Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade. Hoje, dia 15 de novembro, temos eleição. Então, devido a esse fato, as aulas presenciais foram canceladas para que os irmãos possam ir às unidades de votação e fazer o voto de acordo com a Deus propôs em cada um dos seus corações. Especialmente hoje, eu pedi para o pastor Brandão, nosso pastor da Cachoeirinha, se ele permitisse fazer a aula online, para que os irmãos não perdessem a sequência da revista. Prontamente ele autorizou, então por isso que essa aula está sendo transmitida diretamente online. Conto com a oração dos irmãos. O intuito é continuar a revista e passar a lição 7 para que, mesmo não tendo aula presencial, o irmão possa fazer a votação em paz, no horário que o irmão quiser, irmão, irmã, e depois voltar e assistir essa aula. Essa aula vai estar sendo agora transmitida ao vivo, mas depois será gravada no nosso canal no YouTube. Todos os nossos vídeos estão no youtube.com. Não digita lá Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha. Vai aparecer nossos cultos. Clicando nesse aqui que tem o logo, pode se inscrever, clicando até no sininho para que receba os vídeos. E aqui em playlists tem todos os cultos transmitidos e as lições. Nesse caso, a revista vai estar aqui, Fragilidade Humana. Tem todas as lições aqui, da 3, 4, 5, 6 e 6, a próxima 7. Tá? Esse é o canal da igreja. A lição de hoje é lição 7, a teologia de Bilbao. Só que antes de eu começar, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus está no céu, te agradecemos por mais uma vez estar na sua presença, te agradecemos por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, de ensinar, Senhor, conforme o Senhor tem nos proposto no nosso coração, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Seja conosco nessa aula, Senhor, use esse vaso, Senhor, para que possa ministrar a sua palavra conforme está escrito na sua palavra na Bíblia. Te agradecemos por tudo, seja conosco, Pai, nos guarda, abençoa também todas aqueles que estão indo votar, Senhor, que possa votar consciente e possa nos ajudar, Senhor, a viver em paz. Tudo está no seu controle, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição A Teologia de Bilbao. E a pergunta que a lição traz é: se há sofrimento, então há pecado oculto? Porque foi isso exatamente que o Bildad falou para Jó. E nós vamos estudar exatamente sobre isso. A lição ela faz parte da revista do quarto trimestre de 2020. Foi uma edição que já tinha sido feita antes da pandemia, só que devido à pandemia ela ficou guardada, então as datas estão um pouco diferentes. Ela saiu com a tiragem de julho, se eu não me engano. Então, pode ver que aqui na capa tá 16 de agosto, a data tá errada. Mas foi adicionada ela aqui para o quarto trimestre. A lição do dia 15 de novembro, a fragilidade humana, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, estamos estudando o livro de Jó. As aulas anteriores estão lá no YouTube. Depois, caso queira, volte lá, veja com calma, assista, porque é para dar continuidade e entendimento da sequência dessa aula. Nós já fizemos 6 lições. Hoje, então, como eu falei, será a sétima lição. A leitura diária, depois com calma, irmão ou irmã, pause esse vídeo, veja a leitura diária e veja cada uma das referências que te foi proposto pela lição, para que possa entender todo o contexto que será estudado. Até quando falará tais coisas? Lição de segunda. De terça, Deus perverteria o direito à justiça? Quarta, como se usam as palavras? Quinta, que tipo de tratamento é devido? Sexta, a soberania de Deus. Sábado, qual é a condição do homem? Então, tudo isso dá um contexto para a aula de hoje. O objetivo da lição
é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. E destacar que o argumento de Bildade constatava o pecado como o caráter santo e reto de Deus. Explicar que a concepção de Bildade que associa o pecado à quebra de moralidade religiosa e esclarecer que a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. A leitura bíblica em classe é em Jó 8, 1 ao 4. Então respondeu Bildade, o suíte, e disse: Até quando falará tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Isso, Bildade, vamos só recapitular um pouco. Jó sofreu a consequência de perder tudo, ficou 7 dias em silêncio, depois veio Elifaz, falou um monte de coisa para Jó, ultrapassou o limite que nós aprendemos na lição passada de entre ensinar a palavra de Deus e julgar a palavra de Deus, que não nos cabe. Após isso, Jó falou que era inocente, retrucou o que fez, e agora vem um segundo amigo, que é Bildade, o suíta, e acusando Jó também. Aí, continuando no versículo 4: Se teus filhos pecaram contra ele, também eles lançou na mão da sua transgressão. Bildade aqui faz uma acusação que os filhos morreram porque pecaram. Jó responde a Bildade e fala assim: Até quando usarei artifício em vez de palavra? Considerai bem, então falaremos. Desculpa. Bildade continua falando para Jó: Até quando usareis artifício em vez de palavra? Considerai bem, então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos. Ó tu que despedaça a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó 25, 1, 6. Então respondeu Bildade ao suíte e disse: porque com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem o número dos seus exércitos, e para quem não se levanta a sua cruz, a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras nos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. O livro de Jó, ele é um livro feito numa composição poética. Então, os textos é um pouco complicado e tem que ser lido mais de uma vez para se entender. Nesse caso, Bildad está lançando acusações no Jó e falando que Deus é tão grande, tão soberano, que não tem homem que se possa ser justo na presença dele. No versículo 4 fala: Seria justo o homem perante Deus? E como seria alguém puro, aquele que nasce da mulher? Então, vou explicar isso mais para frente. Não é Beldade. Beldade é uma mulher bonita, é Bildade. Bildade, ele utiliza verdades até bíblicas contra Jó, mas ele também ultrapassa o limite entre pregar e ensinar. Ele passa o limite entre você falar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, e com isso sentenciar algo que ah, não está autorizado pela Bíblia nós fazermos. Mas vou explicar isso mais para frente. Texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também eles lançou na mão da sua transgressão. Aqui Bildade faz uma acusação seríssima, que as mortes dos filhos deles, todos os filhos de Jó, morreram porque eles pecaram. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Em nenhum momento o livro de Jó fala isso. Fala o contrário. Eles estavam em reunião festiva. Estavam reunindo. Que nem eu e meus irmãos. Às vezes fazemos um churrasco. Vamos na casa um do outro e fazemos uma festa, uma comemoração familiar. E em nenhum momento a Bíblia fala que eles estavam em pecado. E aqui Bildade fala, não, eles morreram porque pecaram. A verdade prática, a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Essa é uma lição importantíssima que nós temos que aprender. Falamos sobre o nosso irmão Kleber, o professor Kleber falou na última lição
sobre Eliafaz, eu vou falar novamente aqui sobre Bildade. O livro de Jó traz uma coisa muito séria, que é lançar acusação em cima de uma pessoa sem você conhecer a história da pessoa. E mesmo que você conheça a história da pessoa, o verdadeiro cristão, ele tem um limite. A Bíblia nos ensina ide e pregar o evangelho. Ponto. Nós não vamos julgar o evangelho. Nós não somos os juízes, nós não somos os carrascos, nós não somos a pessoa que dá sentença. Porque uma vez que nós fazemos isso, nós estamos entrando no campo e território de Deus. O ponto central da lição de hoje é que quando há sofrimento, não quer dizer necessariamente que a pessoa está em pecado. Jó, por exemplo, não estava em pecado. Foi uma, foi uma disputa entre Deus e o diabo, onde Deus, no início, nos primeiros capítulos, fala assim para o diabo: Viste meu servo Jó, justo e reto? Então, Deus dá testemunho de Jó. Os tópicos dessa lição são o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto, uma compreensão limitada da natureza de Deus, a imperfeição humana. Falaremos sobre isso. Tópico 2 fala o pecado visto como a quebra da moralidade tradicional. E o tópico 3 fala o pecado em contraste com a majestade de Deus. Deus é reto e justo? Sim, ele é. E ele é santo. Bildade não estava falando coisa errada. Ele estava até falando uma parte certa. A questão é que ele passou do limite certo. Veremos a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Logo, se Deus é santo e justo, essa é a lógica de Bildade, ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Sim, está certo. A Bíblia diz isso. O salário do pecado é a morte. Sede santos porque eu sou santo. Existem diversos versículos que falam isso. Essa é uma doutrina correta e descrita em toda a Bíblia. Então, onde está o erro de Bildade em falar isso? Ele só falou que Deus era santo e que, por causa da santidade dele, Jó quebrou alguma coisa que o fez sofrer daquele jeito. Entretanto, a acusação do pecado oculto se aplicaria a Jó? Jó pecou ocultamente? Não. O livro deixa bem claro que não. Como eu falei no início, o próprio Deus, deu testemunho de Jó. Viste meu servo Jó, reto e justo. Como Deus dá testemunho de uma pessoa que era pecadora, que tinha um pecado oculto? Não. Porque se ele fizesse isso, Satanás com certeza falaria, mas ele tem esse pecado oculto. E também não, Satanás não falou isso. O que Satanás alegou foi, mas é óbvio que ele é justo, porque o Senhor encheu ele de bens. E no início do livro, Deus fala, se é esse, tira tudo então. Não, quer dizer, o Satanás fala assim, deixa que eu tire tudo. E Deus fala, tire, só não toca na vida dele. Então, nenhum momento fala que Jó estava em pecado. O livro deixa bem claro que Jó não estava em pecado. O problema de Jó não era pecado oculto, embora seu amigo o acusasse. Bildade acusou Jó de pecado oculto. Jó, com toda a sua lamentação, com toda a sua angústia, com todo o seu sofrimento que vimos, ainda em vez de receber uma palavra de consolo e de reforço espiritual, o amigo joga mais pedra em cima. Amigo, né? Ele estava certo de que não havia nada a esconder. Jó não falava, não tenho nada para esconder. O diálogo de Jó e Bildade deve nos levar à seguinte reflexão. Os problemas que abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de uma forma simplista. Falamos nas outras aulas que os problemas acontecem conosco geralmente por quatro motivos, mas não necessariamente só os quatro, mas quatro principais. Primeiro motivo, pecado original de Adão. Quando Adão pecou e foi expulso do Éden, ele se transformou e teve o pecado da morte, ou consequência da morte. Então, todos nós levamos a consequência do pecado de Adão, que é a morte. Todos nós vamos morrer. Um dia iremos morrer. Do fruto do seu trabalho comerás, a mulher terá dores de parto. Isso são frutos do pecado por ter desobedecido a Deus no jardim do Éden. Segunda possibilidade,
homem plantou, o homem colheu. Gálatas fala sobre isso. Tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, ele também colherá. Então, a pessoa não vigiou, errou, ele vai colher a consequência do pecado. Terceiro, Deus nos provando. Deus quer nos preparar para um trabalho grandioso no qual não estamos qualificados. Então, Ele cria situações para que a gente possa buscar e crescer junto com aquela dificuldade. E quarto, que é o caso de Jó, Satanás provando para tentar provar para Deus que ele iria blasfemar contra Deus, porque ele só era servo na visão de Satanás porque ele tinha bens. Então, todo o problema que se abate na vida dos irmãos dos cristãos tem que ser sempre analisado na perspectiva que Paulo fala em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo. Por que estou passando por isso? Nesse caso, Jó foi acusado de ter um pecado oculto, mas ele estava ciente, firme na sua convicção, falou: não, eu não pequei. Ele se autoexaminou. Eu nada fiz de errado. Então, nessa aula estudaremos sobre a teologia segundo o amigo de Jó, Bildade. Porque muita gente utiliza essa teologia para acusar as pessoas que estão sofrendo que elas têm um pecado oculto. Essa teologia apresenta um caráter, apesar de Bildade utilizar verdades do caráter de Deus como justo e reto, ele usa como uma contraposição para induzir que Jó está em pecado. Estudaremos também que a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos. Que aquilo é consequência de que ele quebrou preceitos religiosos. E, sem contudo, ele não guia por princípios espirituais, como a graça. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Como eu falei, Bildade ele começa certo, utiliza conceitos certos, mas no meio do caminho ele começa a falar um monte de baboseira. E uma delas, se falar que Deus estava longe. Olha o exemplo dessa figura. Um menininho fala: parece que Deus está muito longe de mim. Não consigo ver nada, ele está muito longe. Mas ele está vendo uma parte de Deus. Deus é muito maior do que ele imagina. Muito maior. Então, muitas pessoas acham que Deus não está do lado, que Deus não está acompanhando, ou que Deus é um ser muito distante e não está ciente do que acontece com o sofrimento dele. Não. Pelo contrário, ele está bem ao seu lado. É só você que não está enxergando. Tópico 1. O pecado em contraste ao caráter justo e santo de Deus. Deus é santo e justo? Sim. A teologia de Bildade possui semelhanças com o do seu amigo Elifaz. Da mesma forma como ele faz, ele utiliza verdades bíblicas para, em cima disso, criar uma teoria e acusar Jó. Para Bildade, e ele usa, a gente chama isso na ciência como falácia lógica. Como que é uma falácia lógica? Você pega um conjunto de verdades, mas o conjunto de verdade não resulta numa verdade. Vou dar um exemplo. Pulgões comem verduras. É sabido disso. Então, pulgões é um bichinho que come verdura. Eu como verdura. Logo, eu sou um pulgão? Não. Isso é um erro lógico. Não é porque um bicho come verdura e eu também como verdura que eu sou o bicho. Não sei se os irmãos conseguiram compreender. Esse é um exemplo bem simples de falácia lógica. Você usa uma verdade, uma outra verdade. Ó, usei duas verdades. Um pulgão, ele come verduras. Que é aquele bichinho que come verduras. Eu também como verduras. Então as duas verdades são válidas. Mas o conjunto das duas não resulta numa verdade. Então, pulgões comem verdura, eu como verdura, logo eu sou um pulgão. Não, tá errado. Bildade fez a mesma coisa. Ele falou o seguinte: Deus é justo, você é injusto. Então você está sofrendo por causa da sua injustiça. Deus é justo? Sim, é verdade. O homem não pode se justificar na presença de Deus? Sim, é verdade. Mas Jó estava sofrendo por causa dessa injustiça? Não,
Não era essa a verdade. Então, o conjunto de verdade não levou a uma sequência de verdade. Muita gente pega e começa. Já vi diversas pessoas falarem isso. Ah, tá sofrendo porque tá em pecado. Não, quem disse? Você é o Espírito Santo para acompanhar a pessoa 24 horas por dia? Quer dizer que todo mundo que está doente nesse mundo está em pecado? Todos que pegaram Covid e morreram estão em pecado? Não necessariamente. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Aqui cai por terra o livro de Jó, ele destrói a teologia do supercrente. Que nada acontece, que é tudo, nada pega. É como um ser imortal que uma vez que aceitou a Cristo, não vai acontecer nada mais com ele. Não, não é isso. Somos humanos, somos homens e mulheres que estamos sujeitos às dores desse mundo. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, estamos sujeitos às coisas desse mundo. Estamos sujeitos a acidentes, estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos a assaltos, estamos sujeitos às mazelas desse mundo. O Senhor nos guarda, guarda. Tudo está no controle dele, mas estamos sujeitos. Jesus mesmo sofreu no mundo. Depois de Jó, que sofreu tudo isso, a pessoa que mais sofreu no Novo Testamento foi o próprio Cristo. Todos os apóstolos pregaram o evangelho, fizeram maravilhas, como até ontem estava conversando com o pastor Joãozinho, com um amigo nosso. Pedro passava e a sombra curava. Maravilha. Mas Pedro morreu de ponta cabeça, numa cruz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você servir a Cristo é você garantir a sua salvação ao céu. Você não vai andar como super crente, como se os problemas vai tudo desviar de você. E Bildade usa uma acusação contra Jó, ou tentando usar que se Deus é justo, o homem nenhum é justo, logo você está pagando por isso. É um pecado. A teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, de maus e bons. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Aonde está escrito isso? Bildade errou. Ah, aconteceu um acidente com seu filho porque seu filho era mau. Ó, já que eu já ouvi isso, uma vez eu quebrei a perna. Nunca cheguei a quebrar a perna. Não, torci a perna, porque eu tava jogando bola. Era uma criança. Aí eu cheguei na igreja, todo engessado, e a pessoa, tá vendo? Você quebrou a perna porque você jogou bola. E eu já era meio bocudo desde pequeno, porque eu fui ensinado e doutrinado pela palavra, pelos meus avós e pelos meus pais. Eu falei, aonde está escrito isso na Bíblia? Que Deus carrasco é esse que me quebrou a perna porque eu joguei bola? A pessoa ficou em silêncio porque não sabia o que falar. E eu era pequeno, tinha o quê? Uns 12 anos. Então, algumas pessoas atribuem as consequências como se fosse, ah, você aconteceu isso porque você está em pecado. Aconteceu aquilo porque você errou. Mas que teologia furada é essa? Que teologia é essa diferente do amor ao próximo? O amor ao próximo é a pessoa que fala assim, vai lá e consola. Nossa, que coisa horrível que aconteceu com você. Posso te ajudar? Deus está no controle de tudo. Em vez dos amigos levar o consolo, levar o amor, levar a mansidão, levar a acusação. A pessoa que faz isso não é um crente, não é um cristão, é crente, só segue. O cristão verdadeiro, ele é o amor, ele leva o perdão. Olha, aconteceu alguma coisa, você sabe que a Bíblia diz que acontece isso. É o seu caso? Não, não é. Tá, vamos orar então a Deus junto, para que Deus possa nos ajudar. Por que que está acontecendo isso? Bildade asseverou que os filhos de Jó foram mortos, e na Bíblia em nenhum momento fala que os filhos estavam em pecado, eles estavam comemorando, almoçando, jantando, não importa. E a casa caiu, porque foi o inimigo que derrubou. Bildade não teve noção por causa disso, porque ele não vê o todo. Como uma pessoa que julga é uma pessoa cega, parcial, porque ela só vê um pedaço da informação. Não se vê o todo. O exemplo é que Bildade poderia desfrutar novamente do favor de Deus. Bildade fala que Jó só poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Só que Jó não pecou. Vai reconhecer o quê?
Então muita gente atribui pecado ao próximo, porque primeiro não tem o que fazer, não tem o que fazer. E segundo, não lê a Bíblia. Por que que eu falo isso? Porque quando você lê a Bíblia e você começa a entender a palavra do Senhor, você começa a entender que você tem tanta coisa para resolver. Eu tenho tanta coisa para resolver. Eu tenho tanta coisa que eu preciso estar adequado para que eu possa passar na porta estreita do céu, que eu não tenho tempo de ficar julgando os outros, porque a minha vida já dá um trabalho, a minha própria vida. Que nem Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal esse eu faço. Significa uma guerra espiritual. Então, aquele que está na vontade de Deus, que lê a palavra do Senhor, ele não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Porque a dele já dá trabalho. A minha já dá trabalho. A minha já dá muito trabalho. Então, Bildade atribui esses dois afirmativos sem conhecimento. É sopetão de alegre, vamos dizer assim. E ele acaba acusando que os filhos morreram por pecado e que Jó só vai voltar a ter favor a Deus porque reconheceu o seu pecado. A teologia de Bildade destaca uma meritocracia que acha que um ser humano só pode se auto-justificar a Deus, o que tira toda a questão da graça. A Bíblia nos ensina a graça. Nenhum homem consegue se auto-justificar a Deus. Eu sou salvo pela graça. Eu tenho minha casa pela graça. Eu tenho minha esposa pela graça. Eu tenho minhas filhas pela graça. Como de Jó falou, Deus deu e Deus tirou, seja feita a vontade de Deus. Eu tenho o que eu tenho porque é pela graça. Se não for a graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu não consigo ter nada. Não consigo nem andar. Bildade pensa que o sofrimento de Jó seja uma consequência de pecado oculto. E para a Bildade, Jó deve demonstrar que realmente é bom e que deve demonstrar para Deus que ele merece. E muita gente utiliza essa teologia furada de querer se auto-justificar para Deus. Ah, porque eu sou bom, porque eu faço isso, porque eu faço doação, que eu faço campanha, que eu oro no monte, que eu faço uma campanha de 40 dias. Olha, que eu já li 57 vezes a Bíblia, que eu já li 60 vezes a Bíblia. Olha, que eu já fiz isso. Não, para de se auto-justificar para Deus. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e verdade. Quando você fala espírito e verdade, não é uma coisa visual. Temos o fruto do espírito que é esse visual, mas o adorador, ele é entre ele e Deus. Deus sabe quem são os adoradores. Diante da defesa teológica feita por Bildade, que utilizou até conceitos bíblicos de verdade, mas imputou a Jó, e é esse aqui está o detalhe. Uma coisa é você pregar o evangelho conforme está escrito na Bíblia. E Bildade começou até certo. Mas a partir desse momento ele ultrapassou a fronteira entre pregar e julgar. E Jó se pergunta: como se justificaria um homem para com Deus? Como pode um homem normal se fazer uma meritocracia de querer falar que é bom para Deus? Jó estava consciente que nenhuma perfeição humana habitará aproximar-se de Deus. Jó estava ciente que se não importa o que eu faço, não é o suficiente para Deus. Deus me deu por misericórdia, não é pelas minhas obras. Não é pelas obras que nós somos salvos, não é por fazer o bem que nós somos salvos. Tem muita gente que faz o bem e vai para o inferno. Ah, irmão, você está julgando? Não, é Bíblia. Porque a condição de salvação é que aquele que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou será salvo. Então não adianta fazer o bem e não crer em Jesus Cristo. Não adianta você fazer obras e não crer que Jesus Cristo é o Salvador. Não adianta você passar a vida inteira fazendo. Pode ser reconhecido pelo mundo como o maior beneficiário do mundo. Mas, se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você não entra. Porque a condição para ser salvo não é ser bom. A condição para ser salvo é crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa.
Ser bom é uma consequência natural da habitação do Espírito Santo, que uma vez selado dentro de você por aceitar a Cristo, produz frutos, que é outra aula. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento há pecado? E eu deixo essa pergunta por uma irmã refletir. É verdade que onde há sofrimento há pecado? Enquanto eu tomo água aí, pensa. A resposta é não. Quer dizer que onde há sofrimento não tem pecado? Não necessariamente. João, capítulo 9, 7. João, capítulo 9, versículo 7. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A pessoa não era cego porque tinha pecado, nem os pais pecaram para que ele nascesse cego, mas sim que manifestasse a obra de Deus. Deus cura esse cego. Então, não é porque a pessoa está sofrendo que ela está em pecado. Vamos sair dessa pedestal de de juiz. Vamos voltar ao nosso lugar de servo do mestre, onde traz misericórdia, traz amor, traz cura, traz bálsamo. Na parábola do samaritano, em vez de julgar, em vez de passar de lado, em vez de falar besteira, cuida das feridas, leva para um lugar, ajuda a levar para uma hospedaria, passa azeite, passa vinho, desinfecta, passa o bálsamo, ajusta as roupas, ajuda a pessoa. A pessoa que está em sofrimento tem que ser ajudada e não julgada. Nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. E esse era o caso de Jó. Nós não podemos julgar as pessoas que estão em sofrimento, estão doentes, ou estão passando por uma coisa difícil, estão em luto, ou estão passando por uma doença mortal, como um Covid, um câncer ou qualquer outra coisa. Não podemos atrelar que uma depressão é fruto de uma fraqueza espiritual. Tem diversas causas que podem ocasionar depressão, tristeza. Elias mesmo ficou triste e foi para a caverna e ele não estava em pecado. Jó ficou triste e deprimido ao ponto de não querer que a sua vida tivesse acontecido. Pessoas que se auto-titulam como Deus. A pessoa que julga, ela acha que é Deus. Porque para você julgar, você tem que saber o todo. E para saber o todo, você precisa de onisciência. Porque ninguém sabe o todo a não ser onisciente. Então, se eu não sou onisciente, eu não sei o todo. Se eu não sei o todo, como posso ser juiz? Isso é uma lógica assertiva. Para saber o todo, eu preciso ser onisciente. Mas eu não sou onisciente, então eu não sei o todo. Então eu não posso ser juiz. A Bíblia é muito clara no nosso papel como cristão. Ide e pregai o Evangelho. O Evangelho serve para salvação, para educação, para discernimento, para correção. Mas a correção aqui não é julgamento, é falar o seguinte: este posto duas portas, a vida e a morte. E Deus ainda fala assim: escolhe a vida.
Olha, está escrito na Bíblia que isso é errado. Está escrito que isso não condiz ao céu. Você errou, se a pessoa falar que errou nisso, assim, mas também está escrito que há o perdão. Todo aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós temos que levar a palavra e o perdão, e não o juízo e a sentença. O juízo e a sentença pertencem a Deus. Ah, mas a pessoa errou. É entre ela e Deus. O seu papel é falar o evangelho. Deus é justo e reto. O ser humano é imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Romanos 3:23 fala o seguinte: todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Romanos, porque todos, eu, você e todo ser vivo dessa terra, pecamos e fomos destituídos, significa separados da glória de Deus. Então, o humano é imperfeito. E como pode um imperfeito julgar o outro imperfeito? O pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Bildade ainda insiste mais para frente no capítulo 18. Primeiro ele falou no capítulo 8, agora no 18 ele vai de novo, falando que está comprometido com a defesa da moralidade, que ele acredita ser correta. Ele não estava errado, a moralidade é correta e fundamentada em tradição, fazer o certo, seguir a Deus. Ele não estava errado na forma que ele estava falando. A questão é que ele atravessou o limite. E, para a Bildade, o universo é controlado por leis morais e flexíveis, que ao quebrá-las sofreu a consequência. Na cabeça dele, falou: você está sofrendo isso porque você quebrou uma lei. Essa é uma visão muito binária. Ó, isso é consequência disso, isso é consequência disso. E ao não reconhecer isso, ele, na cabeça dele, Jó estava tentando quebrar essa moral aceita, que todo homem que sofre, que era a moral daquela época, sofre porque ele pecou contra Deus, porque ele pecou contra Deus, ele está sofrendo. Ele tenta utilizar uma verdade que acontece sim isso, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas ele estava tentando imputar isso em Jó. Falou: se seu salário do pecado é a morte, e você está nesse estado de morte, física, moral, financeira, então você pecou. Não, não, não foi isso que aconteceu. Então, humildade ultrapassa o limite ético entre falar a verdade e sentenciar usando essa verdade. Entenda uma coisa, e estávamos até conversando isso ontem. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos pregar o evangelho. Nós falamos contra o pecado, porque está escrito, mas nós amamos o pecador. O que quer dizer isso? Eu falo contra o homossexualismo, mas eu amo o homossexual. Eu falo contra o aborto, mas nós amamos o abortista. Nós falamos contra o suicídio, mas amamos o suicida. Nós falamos contra as drogas, mas nós amamos as pessoas viciadas em droga. Nós falamos contra os vícios da bebida, mas amamos a pessoa etílica. Nós falamos contra o vício da prostituição, mas amamos a pessoa que se arrepende e deixa a prostituição. Uma coisa é a Bíblia combater o pecado, outra coisa é o pecador. Contra o pecado, falamos que a consequência do pecado é a morte. Com o pecador, falamos que Jesus Cristo o perdoa e que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Em nenhum momento nós julgamos o pecador, nós falamos do pecado. São coisas distintas, são coisas diferentes. A Bíblia fala contra diversos assuntos, mas isso não te dá o direito de discriminar o pecador.
de agir contra o pecador, de fazer que nem que a gente falou na última aula, nós falamos contra o aborto, daí a pessoa vai e faz o pecado e aborta. Aí você vai lá na clínica de aborto e fica atacando sangue na pessoa e chamando ela de assassina. Que isso? Não, o seu papel é ensinar contra. A pessoa errou, ensina a misericórdia, o amor, o perdão, o arrependimento. Nós não somos juízes. E essa é a lição, o foco principal dessa lição e da revista de Jó. Os três amigos de Jó só falaram besteira utilizando conceitos bíblicos. Furaram a teologia porque passaram do limite ético da própria ensino. Bildad queria forçar Jó a reconhecer um pecado oculto que ele não tinha. E ele achava que ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter uma moral. Está quebrando as regras. Jó, tão cansado, sabe, de se auto-justificar, ele apela para o mediador, um redentor, que defenderá sua causa. Nos primeiros líderes da igreja até entendiam que Jó fez uma predição da ressurreição de Cristo, onde ele fala: Eu sei que o meu redentor vive. Eu preciso de alguém que seja o meu mediador com Deus e mostre para Deus que eu não pequei, que eu não errei, que eu estou sofrendo. Aqui faz alusão à figura de Cristo, que é o nosso advogado. João 3,16, deixa eu só ver aqui. Filhinhos, não pequeis, pois teis um advogado. Aqui, achei. João 2. A primeira João. Aqui. João fala o seguinte: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, esse é o papel do cristão. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelo nosso pecado, mas também pelo do mundo todo. Então ele está falando o seguinte: não pequeis, não erra. Mas, se você errou, Jesus Cristo é o seu advogado. Lança sobre ele o seu pecado, lança sobre ele todas as suas angústias. Lançando sobre ele, ele cuidará de vós. Se arrependa. Todo que chegou a Cristo, Jesus Cristo fala assim: seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Estou sendo acusado, mas eu não pequei. Lança sobre o seu advogado, que é Jesus Cristo, que foi o que Jó fez. Ele apelou: eu sei que meu Redentor vive. Eu não consigo mais justificar que não pequei. Ele lançou sobre Deus, sobre Jesus Cristo, porque ele carregou os nossos fardos. Não se pode admitir a subversão da ordem moral. E Bildad fala assim: você está sofrendo porque você quebrou a moralidade. Mas Jó estava certo que não havia subvertido nada. Era uma acusação falsa. Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildad é feito para exaltar a Deus e rebaixar Jó. Bildad, lá no capítulo 25, pela terceira vez, ele cria uma exaltação a Deus e está certo. Olha como é engenhoso até a acusação, ele sendo influenciado pelo inimigo para atacar Jó, usando palavras verdadeiras. E Satanás faz isso. Fez isso com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, falou para Jesus: Ué, na Bíblia está escrito, na palavra está escrito, que se o Senhor se jogar, anjos te ajudarão. Lança isso daqui. Jesus rebateu com a palavra: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ué, o Senhor não é Deus? Transforma essas pedras em pão. Está escrito, não só do pão viverá o homem. Olha, se me adorares, esse mundo te darei, porque
O mundo jaz do maligno. Então ele estava usando isso. Aí de Jesus fala assim: somente está escrito, somente a Deus adorará. Então, cuidado com essas teologias que utilizam até conceitos bíblicos para ensinar inverdades. Mas como saber, irmão, se está sendo acontecendo isso? Simples. Pedindo misericórdia a Deus, refletindo, fazendo um autoexame, examine-se a si mesmo e lendo a Bíblia, para que você não caia no conto da carochinha teológica. Com humildade estava fazendo, aproveitando uma situação de fragilidade e jogando mais carga em cima de Jó. Em vez de ajudar a estender a mão, ele estava mais pisando em cima de Jó. E acabou criando uma teologia totalmente falsa de um abismo entre Deus e Jó. Que Deus era tão grande, tão grande, tão grande, que a impureza de Jó o afastava de Deus. Como eu mostrei, ele estava usando um conceito deísta, que Deus criou o mundo na concepção dele, mas está usando em todo o mundo. Então, Deus criou lá ó, o céu e a terra e fala, agora toca aí sozinho. Não, não é isso. Deus parece estar longe de você porque você não está vendo o todo. Mas ele está do seu lado. Como diz aqui, não consigo ver nada, ele está muito longe. Não é que ele não está vendo nada, ele está vendo uma parte de Deus. Deus é muito maior, é muito soberano e está sempre ao nosso lado. Isso é diferente do que a Bíblia ensina. Vamos lá? Deuteronômio 31:6. Deuteronômio 31:6. Esforça-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles. É isso Moisés falando. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Deus vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Ele está do seu lado, ele não está longe. Josué 1:5. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus falando para Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Deus falando assim para Josué: eu fiquei do lado de Moisés, eu também vou ficar do seu lado. Fica calmo. Versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus falando para Josué: fui eu que estou te mandando. Vai, se esforce e vai. Eu estou do teu lado. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão. Deus falando para Isaías: vai fazer a obra, porque eu estou do teu lado. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem mandou? Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Quem está conosco todos os dias? Jesus, até a consumação do século. Ele está do nosso lado. Ele está comigo aqui nesse momento, está com você que está assistindo. Ele está conosco. Deus não está longe, Deus não está surdo, Deus não está te ignorando, Deus está te ouvindo, por isso continua orando, continua falando, lança sobre ele esse sofrimento, para que ele cuide, lançando sobre ele, ele cuidará de vós. Romanos 8:38. Romanos 8:38, 39. 8. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está com você. 1 Coríntios
6, 6, isso. 19 e 20. Não, 6. Isso. 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aquele que aceita Cristo, ele é selado pelo Espírito Santo. Deus está tão junto que ele não está do lado, ele está dentro, dentro da pessoa. Seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. Habita significa morar, ele mora em vós, proveniente de Deus, que não são de vós mesmos. Porque foste comprado por um bom preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Deus está dentro do seu servo. Efésios 3, Efésios 3, 27. 27. 3, 27. Errei. 4, 20. É, não é esse versículo, não. É selada pelo Espírito Santo. 4, 30. 20. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. O que é selado? Você foi carimbado, você tem o Espírito Santo dentro de você. Hebreus 13, 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Sejam vós. Aqui. Parte B. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus falando em Hebreus, que está ao seu lado. Tito, capítulo 3, 5. Fala sobre o lavar regenerador. Não pelas obras que tivéssemos feito. Ninguém se justifica pelas obras, mas segundo a sua misericórdia, a graça, nos salvou na lavagem e regeneração do Espírito Santo. Quando você é selado, você recebe o Espírito Santo pela salvação, ele faz morada em você, porque é o templo do Espírito Santo, e a partir do momento que ele faz o templo ele é templo do Espírito Santo, seu corpo é templo do Espírito Santo, você é lavado de dentro para fora. Então, Apocalipse, a última, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, que é a sua casa, seu corpo, e com ele cearei, e ele comigo. Deus não está longe, não está imune à sua oração, não está, não é imune, não está alheio à sua oração, ele está te ouvindo. Então, essa teologia que Bildade fala, que Deus é tão grande, que está tão distante, que nós somos tão pecadores que não estamos. Está errada. A palavra nos ensina que Ele está do nosso lado, está nos ouvindo, e Ele conhece. E muitas vezes a gente se sente igual a Jó, desorientado, passando por uma vida dolorosa de sofrimento. É preciso, porém, olhar para alto, onde Cristo vive. A gente tem que olhar para Cristo, porque nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante uma tormenta. Como aconteceu com Pedro, que durante uma tormenta andou sobre as águas. Mas ele só andou sobre as águas enquanto ele olhava para Cristo. Quando ele parou de olhar e olhou para as ondas, o tamanho das ondas, ele afundou. E ele gritou: socorre, porque eu estou morrendo. E Jesus socorre. Nele podemos confiar durante a tormenta. E com isso nós vamos caminhar um caminho de maturidade no meio do sofrimento. Sabedoria e maturidade.
Jó responde a Bildade com ironia: como ajudaste aquele que não tinha força, sustentasse o braço que não tinha vigor? Quem pode ajudar aquele que não tem força? Diferente do conceito apresentado por Bildade, Deus, a Bíblia apresenta que ele é poderoso, sim. Ele é grande, sim. É glorioso, sim. Mas ele também é misericordioso. Ele é gracioso. Ele é amoroso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal a gente não consegue entender. Não existe palavra, então a gente coloca um tal. Mas porque é tão vago, assim, tão grande que não cabe numa palavra. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O interessante, se você ler comigo lá em João 3,16, é o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. O próprio Jesus Cristo não veio ao mundo, inicialmente, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio como advogado. Nesse momento, ele não é o juiz. Será no final dos tempos. Mas quando ele veio ao mundo, ele veio para te salvar. Se Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele, por que que eu e você quer ser juiz? Quem somos nós para querer ser juiz? E sentenciar as pessoas imputando-lhe pecados, como Bildade fez. Ah, você está em pecado. Ah, você fez isso. Ah, você vai para o inferno. Olha, se matou, vai para o inferno. Olha, mas peraí, quem te deu essa autoridade? O próprio Deus misericordioso mandou seu filho para ser o nosso advogado, como fala em 1 João. Quem te deu essa autoridade? Quem deu a Bildade a autoridade? E Deus lá na frente, que vamos estudar mais para frente, pega a Bildade e fala assim: você errou. Você falou coisas que eu não mandei. Quem é você? Jesus Cristo é grande. Deus é grande. Sim, mas ele é misericordioso. E Jó não tinha pecado. Bildade defende a majestade de Deus, mas reforça o distanciamento dele com o do ser humano, que é uma teologia errada, não está distante. Para concluir a aula, Bildade faz três discursos teológicos furados. Ele atribui que o sofrimento de Jó é por causa de um pecado oculto. E orienta Jó que ele tem que seguir uma tradição para se auto-justificar na presença de Deus, empurrando ele para um falso moralismo de natureza apenas religiosa. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que participar de festa, fazer de campanha, para ó, tá na igreja 24 horas por dia, para poder se justificar a Deus. Não! Uma natureza religiosa não é salvação. Estar todo dia na igreja não é salvação. Participar de todas as festividades possíveis e imaginadas não é salvação. Fazer obra, entregar alimento para todos os fome, as pessoas com fome do mundo não é salvação. Moralidade religiosa não traz nada que você faz justifica a sua salvação. Nós somos salvos pela graça e somente pela graça. Aquele que crer em Jesus Cristo, com a sua boca confessar, ele será salvo. Também Bildade fala que quer exaltar que Deus é grande, e por ser tão grande, ele acaba criando um abismo entre Deus e o homem. E não é isso que acontece, pelo contrário, Deus está ao seu lado. Nesse momento, ele está ao seu lado, ouvindo a sua oração, ouvindo. Ele quer ouvir você, ele está do seu lado e falando com você. A questão é que as pessoas falam: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, mas não para ouvir. Muita gente quer falar: fala comigo, fala comigo, fala comigo. Deus está falando, mas você está ouvindo? Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar, você escuta um monte de coisa. Agora, ouvir é parar, refletir, prestar atenção. Então, esses foram os três discursos teológicos dessa lição. Peço que os irmãos leiam,
revisitem, leia Jó, leia o capítulo 1 até o capítulo 8, depois os capítulos que eu mencionei como 18 e 25. Leia o livro de Jó. Ele é um livro poético, tem uma linguagem um pouco mais complicada, porque ele é feito em cima de poesia, ele faz muitas referências, mas leia. E tente trazer essa lição para a sua vida. Agradeço a oportunidade, não- agradeço por terem acompanhado até agora. As aulas estarão gravadas no nosso site, como falei, e aguardo vocês no próximo domingo, no nosso endereço, na Rua do Canavial 105, lá na Assembleia de Deus Vila Nova Cachoeirinha, setor 18, no Ministério do Belém, para a nossa próxima lição da Escola Bíblica Dominical, que vai ser no próximo domingo. Essa data aqui está furada, não esquenta com essa data, seria próximo domingo, é vamos dizer, dia 22 de novembro. E venha fazer uma visita na nossa escola dominical. Acorda um pouquinho mais cedo, às 9 horas, tem lá a nossa. Vai ser ótimo. Venha participar da nossa escola dominical. Ora comigo. Senhor, eu te agradeço por essa aula. Senhor, eu te agradeço por ter falado conosco poderosamente através dessas lições. Que tudo que foi aprendido, Senhor, possamos utilizar de forma prática em nossa vida. Te agradecemos por tudo, ser conosco. Nos abençoa no culto à noite. Senhor, abençoa, Senhor, que estamos elegendo nosso governador, nosso prefeito, nossos vereadores. Que tudo seja feito conforme a sua vontade, segundo a sua vontade. Senhor, reina sobre nós, Pai. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço os irmãos. Tenham uma boa semana. Fiquem na paz de Jesus Cristo.